Alô, amantes da medicina, me chamo Paulo Breiner e dando continuidade à série Êmbrio do Med em um Minuto, nós vamos estar falando hoje sobre a orientação clínica do capítulo 2 do livro Langman, que se refere à gametogênese. Muito bem, nós vamos falar das alterações que ocorrem durante a gametogênese, então nós vamos falar do que acontece que altera a formação do espermatozoide e do óvulo. Bom, essas alterações elas podem ser tumorais, podem ser numéricas ou estruturais. As numéricas, que são as mais características, se referem aos números cromossômicos. Nós vamos estar falando já dessas alterações. A primeira que nós vamos falar é da alteração tumoral, certo? Às vezes, na formação do espermatozoide ou do óvulo, dentro da gônada, ou seja, do ovário ou do testículo, algumas células se transformam, ou seja, se maligniza. E nesse caso, nós vamos dizer que nós temos um tumor chamado teratoma. Os teratomas são nada mais do que tumores de células mães, ou seja, transformações de células que darão origem a espermatozoide ou a óvulo. E essas células, digamos que sozinha, ela resolva formar um novo ser. E aí ela acaba originando um tumor que possui uma diversidade de tecidos, que pode ser cabelo, dente, tecido epitelial, tecido gastrointestinal, tecido cartilaginoso. E são esses tumores que nós vemos aí na rede social que nos assustam um pouco por ter essa diversidade de tecidos diferenciados. Então esses são os teratomas, tumores de células mães. Bom, depois nós passamos para as alterações numéricas. As alterações numéricas, antes de entrar nelas, vamos lembrar do que é o normal. Nós lembramos que as células somáticas, e nós falamos na aula anterior, elas possuem 46 cromossomas, são diploides, são as células que conformam a maior parte do nosso corpo. Enquanto as células germinais são somente as células que são os nossos gametas em si, né? São os espermatozoides, são os óvulos, e essas células elas são haploides, possuem apenas 23 cromossomas. Bom, às vezes nós unimos duas células germinais e o resultado não é 46, que é o resultado de um ser cromossomicamente normal, certo? Quando o resultado não é 46, nós dizemos que essa criança ela possui uma aneuploidia. Esse resultado pode ser maior que 46, nesse caso nós vamos chamar de trissomia, ou pode ser menor que 46, nesse caso nós vamos chamar de monossomia. Então, se é uma criança que possui 47 cromossomas, ela é uma criança com trissomia. Se possui 48, 49, também é trissomia. Se possui 45, 44, 43, o que não ocorre, as monossomias são só 45 mesmo. Quando possui 45 cromossomas, nós dizemos que é monossomia. Essa alteração, para gerar esse resultado, ela vem do pai ou da mãe, ou de ambos. Ocorre durante a mitose ou a meiose da gametogênese. Então, o pai pode ter dado apenas 22 cromossomas e a mãe 23, resultando em 45, a monossomia. Ou o pai, por exemplo, pode ter dado 24 ou 25 e a mãe 23, resultando em 47 ou 48, certo? Então essas são as aneuploidias, monossomia e trissomia. Começando com uma trissomia, nós vamos começar com a trissomia do par 21. Paulo, por que trissomia? Por que monossomia? Por que 3 e 1, se são 46 o certo? Bom, nós sabemos que geneticamente os nossos cromossomas se dispõem em pares. São 23 pares, com 2 cromossomas cada par. E se possui um cromossoma a mais em um par, nós vamos chamar de trissomia, de 3 cromossomas. Geralmente, posterior à trissomia vem se referindo a qual par é esse. Né? Na síndrome de Down, por exemplo, é no par 21. Então, quer dizer que no par 21, 1, 2, 3, 4, 5 até 23, no par 21 tem um cromossoma a mais, certo? Então, trissomia 21. Lembrando que o par 23 ele é o par sexual, XY ou XX. Bom, falando um pouquinho sobre a síndrome de Down, ela é uma síndrome comum, relativamente comum, né? Acredito que todo mundo já viu uma criança ou um jovem ou um adulto com síndrome de Down. Ela possui características físicas fáceis de ser reconhecidas, como por exemplo cara aplanada, epicanto, que é o olhinho puxadinho assim, implantação baixa das orelhas, que mais? Sobrancelhas pequenas. E duas características importantes que o médico tem que ter em consideração são as alterações cardíacas e o retraso mental. E também o seu retraso no crescimento, né? Ele não vai ter um crescimento expansivo normal, ele vai ter um crescimento retardado, um pouco diminuído. Bom,
possui 3 incidências básicas importantíssimas que você deve saber, que ele é mais incidente em leucemias, ele é mais incidente no envelhecimento, então ele envelhece mais rápido, e ele é mais incidente nas infecções por sua baixa imunidade. A incidência dele é interessante, mães com 25 anos geralmente ocorre de 1 a cada 2.000 mães, então relativamente pouco frequente. Quando a mãe tem cerca de 35 anos, essa incidência já aumenta bastante, é de 1 a cada 300 nascimentos. E quando a mãe possui mais de 40 anos, aí sim a incidência é bem alta, consideravelmente, de 1%. Certo? Então, mães com acima de 40 anos, a cada 100 partos você vai ver um síndrome de Down. Muito bem, então essa é a trissomia 21. Depois nós vamos para uma outra trissomia, ou seja, nesse par 18, nós tínhamos um cromossomo a mais. Nesse caso, nós vamos chamá-lo de síndrome de Edwards. Então, um cromossomo a mais no par 18, então ele se transformou em uma trinca, que vai apresentar como características específicas retardo mental e defeito cardíaco também. Geralmente, nas trissomias, sempre vai vir essa duplinha de retraso mental e defeitos cardíacos. Depois, características físicas específicas, micrognátia, implantação baixa da orelha. A orelha geralmente se implanta na região do pescoço, na região cervical, um pouco mais abaixo que o normal. Micrognátia, sempre vocês ouvir a palavra gnátia, está se referindo à mandíbula. Então quer dizer que a micrognátia é a mandíbula pequena. Anomalias renais e sindactília. As anomalias renais são alterações nas nefronas, alteração funcional do rim, e sindactília é a fusão dos dedos. Ele pode vir com dedos fusionados. Geralmente ocorre nesses 3 últimos dedos aqui, certo? Pode ser os 3 fusionados, pode ser 2, pode ser assim, tá? Essa é a sindactília. E malformação no esqueleto, ele pode ter alguma alteração esquelética. A incidência é de 1 a cada 5.000, bem menos incidente que a síndrome de Down, e 85% dos casos ou aborta ou morre ao nascimento. Essa é a síndrome de Edwards. Depois nós vamos para a trissomia 13, síndrome de Patau. Com certeza na rua vocês já viram alguém com lábio leporino, que é quando nós não temos a fusão completa dos lábios, deixando uma fenda a nível labial. Não todo lábio leporino é uma síndrome de Patau, mas geralmente a síndrome de Patau vem com um lábio leporino, certo? Então a síndrome de Patau é uma cópia a mais no cromossoma 13, então nós vamos ter uma trinca a nível do cromossoma 13, que tem também retraso mental e defeito cardíaco, que é a dupla que apresenta quase todas as trissomias. Vai ter surdeira, então a criança vai ter um retraso no desenvolvimento auditivo. Vai ter lábio leporino, que eu já estive explicando para vocês, que é o mais característico, a gente bate o olho e fala, vamos ter que descartar a síndrome de Patau. Fissura palatina, que conforma o céu da nossa boca se chama palato blando, ou palato mole e palato duro, e vem uma fissura a nível desse palato, nós chamamos de fissura palatina, certo? Microftalmia ou anoftalmia, né? Essa é uma alteração das mais características e mais difíceis de lidar, que é o tamanho diminuído do globo ocular ou a não presença do globo ocular, certo? Então, microftalmia, diminuição do globo ocular, e anoftalmia, ausência do globo ocular. Coloboma, sabe a nossa íris, aquilo que dá conformação, a coloração do nosso olho. Ela é um músculo que nós chamamos de íris, ou esfíncter dilatador da pupila. Às vezes, a nível desse esfíncter, vem faltando um pedacinho, que vem com uma fissura, vem com a hendidura, e a ausência desse pedacinho nós chamamos de coloboma. A incidência é de 1 a cada 20.000, muito menos incidente que a síndrome de Down e a síndrome de Edwards. 90% morre a 1 mês de vida. Síndrome de Klinefelter. Bom, a síndrome de Klinefelter é uma síndrome interessante, muito frequente, pouco diagnosticada. Bom, a síndrome de Klinefelter ela acontece quando no par sexual, vocês lembram qual é o par sexual? É o par 23, estive explicando para vocês. Ele apresenta X a mais. Então, é um homem, a síndrome de Klinefelter só ocorre em homens, tá? Por quê? Porque sempre vai ter um Y, mas vai ter X a mais, ou seja, XXY ou XXXY. Então, é uma trissomia no par sexual, no qual, pelo excesso de X, nós vamos estar diante de um ser masculino com características femininas exageradas. Então, ele vai ter características femininas, por exemplo, atrofia testicular,
esterilidade, ginecomastia, membros alargados, tanto superiores quanto inferiores, obesidade centrípeta, o que é tudo características geralmente que nós encontramos nas mulheres. A incidência é alta, igual eu havia dito, 1 a cada 500, mas é pouco diagnosticado, porque não interfere na vida, são só características corporais diferenciadas, certo? Geralmente se descobre na puberdade da criança, pela esterilidade. Síndrome de Turner, completamente oposto. Aqui nós vamos ter uma mulher, que é XX, só que ela não vai apresentar os 2X, vai estar faltando o seu primeiro, que nós chamamos de corpúsculo de Barr. Então aqui nós vamos ter, diante de uma mulher, a nossa primeira monossomia, que nós estamos vendo é essa, primeira e última, a única monossomia que nós vamos ver, e a única monossomia compatível com a vida, chama síndrome de Turner. Então ela tem 45 cromossomas, né? Só um cromossoma X, e nesse caso é uma mulher de baixa estatura, tórax alargado, os pezões são separados, ou seja, os bicos, os peitos são separados, bem alados, certo? O coelho é alado também, o pescoço alado, ela tem aquele famoso pescoço de peixe, certo? Ela tem a cromatina sexual negativa, ela é estéril também, e em 98% dos casos ocorre aborto espontâneo. Beleza? Essa é a síndrome de Turner. Então, uma monossomia no par sexual, apenas 45 cromossomas. Síndrome do triplo X, esse é o completamente oposto, em vez de 2 ela possui 3, então aqui nós temos uma trissomia da síndrome do triplo X, também uma trissomia no par sexual. Pouco diagnosticado, porque não tem alterações incompatíveis com a vida, só que apresenta transtorno de linguagem, dificuldade para falar, alguma daquelas alterações, polilália e etc. E baixa autoestima. Então a mulher, ela, por ter suas características exageradas, ela é muito alta, ela acaba tendo uma autoestima alterada, baixa autoestima, certo? Síndrome do triplo X. Então, se você tem uma paciente com características sexuais femininas exageradas, baixa autoestima, alteração de linguagem, pode ser que você tenha que suspeitar de uma síndrome do triplo X. Acabamos as alterações que o livro traz, numéricas, e entramos nas alterações estruturais. A primeira e última alteração estrutural, no qual nós temos os 46 cromossomas, só que um desses cromossomas possui um defeito, ou num bracinho, ou numa perninha. E o primeiro que nós vamos falar, e o último, é a síndrome do miado do gato. É importante, a criança ela nasce com uma característica muito específica, que é chorando como se estivesse imitando o miado de um gato, parecido ao miado de um gato. Esses RNs, eles possuem alterações importantes, como microcefalia, retraso mental. Geralmente, o retraso mental sempre acompanha a microcefalia e enfermidades cardíacas. Depois, alterações estruturais do espermatozoide e do óvulo. Quando nós falamos do óvulo, nós vamos referir primeiramente ao folículo, por ter 2 ou 3 óvulos. Então alguma coisa está errada. Por algum motivo, um folículo ele não esteve ovulando apenas um único óvulo, ele ovulou 2 ou 3, e nesse caso nós vamos ter embaraços gemelares duplos ou triplos, certo? Então pode acontecer. Nesse caso vai ser embaraço gemelar dicigótico ou bivitelino, certo? Então pode acontecer de um folículo ter mais de 2 ovócitos, e aí nesse caso é onde nós vamos ter os gêmeos. E quando nós falamos de masculino, são os espermatozoides com alterações, ou cabeça doble, possui 2 cabeças, dificulta sua mobilidade e aí ele acaba sendo afuncional. Ou cola doble, que é o flagelinho doble, que também faz com que ele fique só rodando e se torne afuncional também, né? Os exames de funcionabilidade do espermatozoide, para ver se você tem uma boa função do espermatozoide, investiga exatamente isso, como que é a sua estrutura, se a sua estrutura permite que esse espermatozoide consiga chegar até a ampolha, por ser fisicamente comum, com uma cabeça, um coelho, né, um pescoço, uma peça intermédia e uma cola. Se é algo diferente disso, nós dizemos que esse espermatozoide ele é inútil, ele é afuncional, porque ele não vai conseguir caminhar e chegar, atravessar a vagina, o coelho uterino, o útero e chegar até a trompa de Falópio.
Não se esqueçam de estudar embriologia. Nós finalizamos agora o capítulo 2 do livro Langman e a nossa próxima aula se refere ao capítulo 3. É a primeira semana de gestação, muito importante. Fique por dentro, te aguardo e até mais. Mede 1 minuto. Abraço.